Estamos ao vivo! Fala Atrevido, fala Atrevida, sejam bem-vindos ao Fala Atrevido Podcast, esse espaço criado para você que é empreendedor, para você que é especialista, para você criador de conteúdo, empresário, para você profissional liberal, que realmente tem uma visão, que realmente tem algo a acrescentar no mundo, quer causar um impacto positivo na vida das pessoas. Esse espaço aqui é o espaço para você. Você que é empreendedor, hoje nós trazemos aqui uma pessoa realmente incrível. Vamos falar sobre propriedade intelectual, registro de marca, mas muito mais do que isso, tá legal? Então hoje eu quero lembrar que a gente tem o nosso Instagram, que está em pleno crescimento, então se você ainda não segue lá no Instagram, @FalaAtrevido. E também aqui neste canal, se você ainda não assina o canal, por favor, assina o canal, porque a gente vai crescer muito, a gente vai trazer cada vez mais convidados interessantes, como a nossa convidada de hoje, tá? Lembrando que hoje o nosso patrocínio é da Unielas. Eu quero que você conheça unielas.com.br. A gente vai falar um pouquinho também, até o final, vai falar um pouco mais sobre isso, mas quero fazer a introdução aqui, muito importante. Você pode ter milhões de seguidores, clientes fiéis e um nome forte no mercado, mas se você não registrou a sua marca Atrevido, tudo isso pode deixar de ser seu da noite para o dia. E é por isso que eu trouxe a nossa convidada, eu quero receber ela, que é uma referência nacional quando o assunto é propriedade intelectual. Ela não entende só de marca, ela protege as marcas que transformam o mercado, especialista desde 1999. Olha a experiência dessa mulher. Pós-graduado pela OMPI, premiada como melhor fornecedora especializada no prêmio ABC de comunicação, sócia da Unielas, a nossa patrocinadora de hoje, empresa responsável pelo registro de mais de 10 mil marcas no Brasil e no mundo, e ela é presidente do Instituto de Tecnologia do Grande ABC, colunista em revistas e portais e coautora do livro Você Empreendedora. Ela é uma voz poderosa quando o assunto é valor, identidade e blindagem estratégica. A gente vai falar disso hoje, tá? E o melhor de tudo, ela vai te mostrar como proteger a sua marca e vai dizer que proteger isso não é custo, realmente lucro. Eu tenho a honra de receber aqui no Fala Atrevido Podcast, a nossa atrevida Luísa Caldas. Seja bem-vinda, Luísa. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Ai, Fernando, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço o convite mesmo. E hoje a gente vai falar muitas coisas interessantes aí, viu? A respeito de proteção de marca, enfim. Recebi algumas dúvidas aí no particular, vamos esclarecer tudo aqui pro pessoal, né? Com certeza. E vamos falar também sobre o pessoal que não registra a marca e se lasca. Eu vou falar da minha história também, que eu também já passei muito. Eu acho que eu tenho pelo menos uns 3 casos que eu criei coisas, criei marcas, criei ideias e não registrei. Falei assim, não, isso aí vai. Ou eu também só registrei a URL, né, o domínio, achando que eu estava preservado. Não, o domínio é meu, ninguém mete a mão. E aí, no final, me dei mal. Bom, enfim. Mas, Luísa, vamos lá, vamos começar. Eu queria que você me contasse como foi a tua história, como você entrou, né? Tá aqui desde 99 que você tá nesse universo, né? Que vida fácil, né? Foi lá que começou essa ideia de falar, poxa, eu preciso proteger as marcas. Como que foi? Conta um pouquinho da tua história. Não, foi bem por acaso mesmo, tá, Fernando? A lei de propriedade intelectual no Brasil, ela é relativamente nova. Se a gente comparar com a Europa e com os Estados Unidos, ela é relativamente nova porque ela é de 1996. 96. Exatamente. Ela foi homologada em 96, de fato, no Brasil, que é a lei que nós temos que protege marcas, patentes, propriedade industrial até hoje. E além dessa lei de propriedade industrial que protege marcas, patentes, a gente tem a de direitos autorais, que é de 98. Então, se a gente imaginar aí a questão de propriedade intelectual de fato, nós temos menos de 30 anos aqui no Brasil, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa área em 99 por um acaso. Eu não tinha a mínima noção, realmente fui convidada para trabalhar num escritório lá na Avenida Paulista e comecei a trabalhar, né? E comecei a ter acesso a essas questões de propriedade intelectual, de marcas, de patentes, de novas invenções, de inovações, enfim. E aí eu me apaixonei por isso, né? Falar para você que foi fácil?
Não. Como o pessoal fala, quando eu cheguei aqui só tinha mato, né? Você foi desbravando, né? Porque se você começou em 99 de 96, 3 anos. Uma lei de 3 anos. Não tinha nada, tava começando, né? Exatamente, a de direitos autorais 1 ano. Então, direitos autorais. Isso a gente está falando numa época que a gente não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje de comunicação. Hoje nós temos internet, hoje nós temos N canais de comunicação que a gente consegue discutir fatos, leis, etc. e ter formadores de opiniões. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha absolutamente nada. Então a gente tinha uma lei sancionada e nós tínhamos que, por nós mesmos, ter que buscar as informações de como era, de fato, a aplicabilidade daquilo na prática. E aí a gente foi construindo doutrinas. Então, eu costumo falar que eu sou lá da velha guarda, né? Da velha guarda, porque a gente foi construindo doutrinas. Porque você imagina que num país que não tinha uma lei de propriedade intelectual de fato, de repente, a lei é sancionada, até os empresários tomarem ciência do que aquela lei vinha para trazer de benefício para ele, precisaria de um trabalho de educação. Só que sem tecnologia que a gente tem hoje, era um a um ali, você tinha que... Literalmente. Puxa era vida, um a um, literalmente. Então, assim, a gente tinha que fazer muita palestra, né? A gente tinha que participar de muitos encontros presenciais, de fato, de profissionais da nossa área, para a gente discutir para onde aquilo, né, iria caminhar, com advogados, enfim. Então, a gente foi construindo, de fato, doutrinas e jurisprudências. E é muito interessante porque, assim, num país onde tem propriedade intelectual, onde tem uma lei mesmo de propriedade intelectual, o país cresce. Se você comparar, e você é da minha geração, acho que a gente consegue conversar e verificar isso com muita facilidade. Se a gente comparar o Brasil de 96 para cá, em termos de avanços tecnológicos, e de 96 para trás, não tem nem abismo, comparação. Né? Não tem comparação. Acho que o Brasil de 1500, quando foi lá descoberto, até 1996, de 96 para cá, que é menos de 30 anos, a gente tem, assim, um boom de tecnologia, um boom de inovação que nunca teve, nunca foi visto antes. Então, assim, o país ele precisa de leis consistentes de propriedade intelectual para que o próprio mercado possa ser incentivado a buscar inovações, e as inovações elas vêm em pró de mim, de você, das próprias pessoas, dos usuários. Empreendedores que estão aí na batalha, do público final, final, para a sociedade como um todo. A propriedade intelectual, aí no decorrer da conversa a gente vai desenvolvendo mais isso, mas a propriedade intelectual, além de proteger o empresário daquilo que ele desenvolve, daquilo que ele investe para poder construir, ela também protege o usuário final, que ele realmente tem acesso a empreendedores que estão buscando mais e melhor para que ele tenha melhores condições de vida, melhores condições de educação, de saúde, N coisas. É verdade. A gente estava falando aqui nos bastidores que toda empresa hoje precisa ser uma empresa de educação. Exato. Precisa educar as pessoas. Exato. Por que você acha que ainda tem empreendedor que não considera importante registrar a marca, acha que é só burocracia, não vou fazer. Eu vou falar isso por mim, que eu já passei por isso, mas tem muita gente ainda que não tomou consciência da importância de registrar uma marca, de registrar uma ideia, né, de ter uma patente. Sim. Né? Sim. O que você acha que existe ainda esses empreendedores? É falta ainda de consciência, de educação, enfim, do que será? Exatamente, não é. Nós já fizemos uma pesquisa a respeito disso, né? Eu e demais profissionais de propriedade intelectual. O que faz o empreendedor perder uma marca ou perder, de repente, uma invenção que ele fez, enfim, não é a falta de investimento, não é a falta de dinheiro necessariamente. É a falta de consciência do que aquela propriedade intelectual pode trazer de benefício a ele. Tá? Então, por exemplo, na questão da marca, é muito comum os empreendedores começarem a empreender, ver se o negócio dá certo para depois se formalizar, né? Buscar um contador para se formalizar e depois registrar sua marca. Tá? Isso é muito comum. Só que às vezes esse gap de tempo ele pode ser muito perigoso, porque o concorrente dele, que tem muito mais tempo de mercado, que tem muito mais conhecimento e tem muito mais consciência que o que aquele empreendedor está construindo é uma marca de fato,
aquele outro concorrente ele pode registrar a marca dele ali no meio do caminho, não porque ele quer ter aquela marca, mas porque ele quer tirar aquele novo empreendedor do caminho dele. Caramba, hein? E Isso aí- aí é guerra, né? Isso acontece, né? Então, assim, o mercado, ele é de quem tem mais conhecimento. Isso é fato, Uhum. né? Ó, E essa frase é importante, hein? exatamente. Quem tem mais conhecimento. Muitas vezes não é quem tem mais investimento, mas quem tem mais conhecimento. Então, aquela empresa que realmente sabe que aquele empreendedor vai crescer com aquela marca, que aquela marca é bacana, enfim, e tende a ser um problema no caminho dele, é muito comum a gente pegar casos desse tipo. Então, quando o empreendedor que está ali um ano e meio resolve fazer o registro da marca, a gente verifica que uma outra empresa pegou ali naquele gap. Foi lá e... Aí ele tem que começar tudo Tem algum caso de que você novo. pode falar aí de alguém que perdeu a marca, já estava consolidada e de repente falou, agora é hora de registrar, e foi lá e já não podia mais. Eu tenho vários nesses 26 anos de carreira, a gente já viu de tudo, Fernando. De tudo, casos de família, enfim. Mas teve um bastante icônico, assim, por a questão de sigilo, a gente só vai trocar as marcas não, e as só cidades. falar o nome. As marcas e as cidades e as atividades. Só para as pessoas também entenderem o prejuízo que é também, pois, né? Pois é, então, um processo de registro de marca, ele precisa ser feito através de profissionais experientes, que tenha profissionais experientes e que tenha tecnologia de acompanhamento. Por quê? Porque o processo de registro não é rápido, não é como abrir um CNPJ que às vezes em 30 dias você consegue, se tiver tudo ok você consegue. O processo ele tem que seguir um rito de 1 ano e meio, às vezes até um pouco mais, mesmo? ele precisa seguir um rito, até mesmo para que terceiros que não se sintam confortáveis com aquela marca possam se opor, enfim, então ele precisa seguir um trâmite, tá? E esse trâmite, geralmente quem é experiente com isso sabe fazer uma pesquisa, sabe verificar se tem viabilidade ou não, a porcentagem de viabilidade, enfim, coisa que o usuário final ele não tem, né? E nós tivemos um caso que veio de Minas Gerais, esse caso, e era uma empresa que já tinha mais ou menos ali uns 200 filiados a ela. Entenda bem, 200 filiados quer dizer que você está recebendo de 200 empreendedores dinheiro para utilizar uma marca cuja qual não é sua. Você não é... Mas assim, não era dele por falta, e nem por má fé, nada disso. Quando eu fui procurada, enfim, né, fui indicada por alguns profissionais, que ele veio conversar comigo, ele tinha dado entrada através de um advogado da empresa, né? E o advogado lhe deu a entrada no NPI, no registro da marca, e não acompanhou, né? Ele por falta de consciência, enfim, né, acabou não acompanhando e perdeu no meio do caminho a marca. Seria muito tranquilo, seria entrar, a solução seria entrar novamente, se não tivesse uma empresa do Espírito Santo que foi lá e registrou. No meio do caminho, bem nesse gap. E era uma empresa que Pequena, fazia a mesma coisa? A mesma coisa, a mesma marca. Coincidência, não era má fé. Então a gente tinha ali um empreendedor no Espírito Santo, com uma empresa só, com uma loja só, com marca registrada. Porém, esse empreendedor ele fez com uma empresa de marcas e patentes, que acompanhou direitinho, que pagou todas as taxas, que cumpriu com todas as etapas nos prazos corretos. Tá tudo certo. E aí a gente tinha essa outra empresa com 200 filiados. E como falar para o filiado que eles tinham perdido a marca? Que agora não podia mais qual usar. Os filiados já estavam há 2 anos pagando, né? Então a gente tinha esse problema. Então não poderia comunicar os filiados, a gente tinha que resolver o problema. E nós viajamos, fizemos contato com essa empresa do Espírito Santo, lá com aquela loja do Espírito Santo. Viajamos, negociamos, compramos a marca, não compramos a empresa. Isso é muito importante dizer. Diferente, tem diferente. Diferença aí. Nós só compramos a marca. Nós compramos a marca dessa quase R$1 milhão foi essa negociação. Olha o prejuízo por não ter feito direito. Só que o prejuízo dos 200 afiliados com certeza passaria ali de 5 milhões.
para ressarcir danos morais, né? N coisas, né? Mas conseguimos, a gente teve um final feliz. Caro. Mas foi um final, né, preço... satisfatório, vamos dizer, um final feliz. Então, foi um final satisfatório, porque a gente conseguiu comprar a marca, porque foi um bom negócio para essa empresa que era lá do Espírito Santo. Mas isso não poderia ter acontecido, né? Isso não pode acontecer. Então, se você tem um empreendimento, principalmente quando você vai franquear ou vai ter pessoas que vão utilizar e pagar para utilizar dessa marca, você tem que ser o proprietário da marca. Você tem que ter o certificado da marca, você tem que ter uma empresa competente, cuidando para que os seus direitos sobre aquela marca estejam sempre resguardados. Porque se você perde o direito sobre a marca, automaticamente todos os seus filiados, todos os seus franqueados, afeta todos os o negócio associados, como um todo, né? E aí acaba rolando complicações jurídicas e financeiras que não são interessantes. Essa foi a mais desafiadora, mas a gente conseguiu resolver. Quer dizer, ainda tem um mito ainda, né? Até baseado na tua história, tem um mito de que é caro você registrar. Como é que quebra esse mito? Só a tua história já quebrou, porque você fala assim, cara, porque tem gente que fala assim, não vou gastar agora, porque, né, como você falou, meu negócio está começando, deixa eu começar a faturar primeiro, aí quando sobrar um dinheiro eu vou lá e registro. Como se fosse uma coisa que fosse só um acessório, quando na verdade, talvez seja uma das primeiras coisas que você precisa fazer, né? Exato. Eu costumo falar que quando você vai empreender, a primeira coisa, primeira, antes de comprar material, antes de fazer qualquer investimento, você tem que verificar se aquela marca que você pensou, ela já não tem dono. Isso é muito importante. Então, precisa fazer uma pesquisa. Precisa de um profissional, acionar um profissional e fazer uma pesquisa para verificar se tem dono ou não. Né? A questão de fazer o registro da marca na hora ou um pouco depois, já é uma questão de risco, conta e risco sua. Né? Mas, pelo menos, você já não inicia com uma marca que já tem dono. Então isso é muito importante. Já foi muito caro mesmo registrar a marca. Você imagina que lá em 99, a lei sancionada em 96, uma lei nova, a gente não tinha tecnologia, mão de obra escassa, enfim, então a gente tinha um custo muito alto mesmo para registrar uma marca. Hoje não, hoje a gente tem tecnologia. Eu acompanho mais de 12 mil processos hoje de registro, que antes eu precisaria de mais ou menos umas 50 pessoas quando... Lá em 2000, 2001, eu tinha 50 pessoas para acompanhar. Hoje eu acompanho com tecnologia e inteligência artificial, eu acompanho com 14 profissionais. Tá? Então, assim, fica mais barato, fica mais em conta e fica mais acessível. Mais acessível e fica mais barato, por exemplo, do que fazer um site, um processo de registro de marca. Para que você tenha uma propriedade, né? Que dura 10 anos e você vai renovando a cada 10 anos. Então, é extremamente acessível. O que falta, de fato, é informação ou o discernimento mesmo do empresário de saber o quão é importante ele ter a propriedade de uma marca, porque ele é marca. Né? Então, qualquer empreendimento que você faça, você está fazendo em cima de uma marca. Então, se ela não é sua... E se você perde todo o seu empreendimento, todo o seu investimento. Você falou de marca, né? Hoje em dia a gente vive na era dos influenciadores, onde nós somos a nossa própria marca. E como que funciona isso? Tem gente que não pode usar o nome, o nome artístico, vamos dizer assim. Aí alguém foi lá e registrou, não pode usar mais o nome. Tem isso também? É propriedade intelectual? O que é isso? É patente? Não, é marca mesmo. É marca mesmo? É marca mesmo. Quando você vê influenciadores assim, Enaldinho, é marca. Ele está registrado como marca mesmo. É uma marca. Produções, classe 41, produção de conteúdo, etc. Ele já virou uma marca. É o nome dele, pessoa física? Mas a partir do momento que ele se coloca e monetiza com aquele nome virou marca e precisa ser registrado. É claro que na questão de propriedade intelectual, a gente precisa de algumas estratégias, a gente precisa ter sempre uma conversa com o influenciador, porque dependendo do nome do influenciador, a gente não consegue ter a propriedade que se tem como uma marca de fato. Por exemplo, eu sou Luísa Caldas, né? Então, eu me coloco como Luísa Caldas, enfim, e se eu fosse uma influenciadora, por exemplo, eu não utilizaria só Luísa Caldas. Me colocaria, mas eu teria o nome do meu canal, e aí eu registraria como marca. Por quê? Porque se tiver outra Luísa Caldas no RG mesmo, uma homônima...
Ela tem mais Ela, vantagem? não, ela também tem direito de utilizar o nome dela. Tá, Eu não tá. posso, é um direito adquirido. Isso eu não posso impedir, assim como eu posso impedir com uma marca. Agora, se eu coloco lá, Luísa Caldas, falando de marcas, por exemplo, isso é uma marca. Uhum. Aí, ok, aí maravilha. Então, outra Luísa Caldas, ela não pode colocar Luísa Caldas falando de marcas. Tá, ela pode registrar com uma outra coisa. Com uma outra coisa. Tá. Então é sempre interessante, a gente sempre tem uma conversa quando o empreendedor ele tem vontade de utilizar o próprio nome, até que ponto é vantagem. Se for um nome extremamente diferente, com muita dificuldade de ter homônimo, vale a pena. Agora, se for Muito nome comum, simples, tipo o meu. O meu, você põe Fernando Oliveira, aparece um monte. 200 mil pessoas Tem iguais. cantor, tem aquele cara que ele é fofoqueiro da internet, tal do Fefo, Fernando Oliveira. Tanto é que na hora de registrar não, né? Vou ter um Instagram. Você não acha Fernando Oliveira puro. Tem um cara que é Fernando Oliveira, mas tem Fernando Oliveira de tudo quanto é tipo, né? Então eu falei, nunca me preocupei com isso. Eu registrei meu domínio só. Exato, que é perfeito. o .com.br. Ok, mas a marca já é diferente. Então, assim, se você quer ser exclusivo, por que as pessoas registram marcas? Por 2 motivos. Primeiro, para não perder para o concorrente. Esse é o primordial. Você não pode perder todo o investimento que você está fazendo em cima de um patrimônio que é a marca e perder para o concorrente, dentro da lei, inclusive. E segundo, porque ele está construindo uma reputação. Tá. Então, tudo o que ele faz, ele está construindo em cima daquela marca, em cima daquele nome. Então, ele necessariamente, ele faz o registro da marca para que aquela reputação seja resguardada e para que ele tenha a exclusividade. Porque a partir do momento que ele tem a exclusividade da marca, qualquer concorrente que venha se utilizar sem a autorização dele, ele pode notificar e entrar com uma ação judicial para que aquele concorrente não saia do mercado, mas retire aquele nome do mercado, tá? Então, são esses 2 motivos que levam o empresário a fazer o registro da marca. Eu tenho... A minha história foi a seguinte, a primeira, né? Que foi, desde 2000, eu faço palestras e tal, então eu faço palestra com personagem e eu criei o que eu chamei de palestra humor-motivacional. Eu fiquei um tempão usando isso, tal. Humor, Nossa, a união do humor. É sensacional. Humor com a motivação. Eu criei isso. Criei em 2000. Eu fiquei usando durante alguns anos. Quando foi mais ou menos ali 2012, eu tô no meu YouTube, entra alguém e fala assim, cara, você não pode usar o motivacional porque eu registrei. E era um outro humorista, eu nem lembro o nome dele. Enfim, eu falei, cara, eu já não estava usando tanto porque eu estava fazendo aquele negócio de SEO do Google, e o SEO ninguém entra e pesquisa humor motivacional. As pessoas procuram palestra motivacional. Okay. E aí eu comecei a tirar tudo que era humor motivacional, porque ninguém estava me localizando pelo humor motivacional. Pela marca, ok. Mas ao mesmo tempo eu sentia assim, que audácia! Como assim? Eu que criei. Aquilo que é meu, né? Eu criei isso. Como é que a pessoa foi lá e registrou? E aí depois eu vi um monte de gente usando palestra humor motivacional, que é sensacional também. Sim. Mas eu falei, eu tive que engolir essa. Eu falei, e aí? Como que faz, né? O que você, com mais de 10 mil marcas, que você já registrou, o que diferencia essa coisa do sucesso e do fracasso? Isso? É falta do cuidado, né, Fernando? Porque você até comentou agora, eu nem estava utilizando tanto, tá? Dependendo do caso, você poderia até ter vendido essa marca. Então, vamos supor, você registrou, né? Você não deixou para lá como você deixou no início, como você deixou para lá, a marca pertence a quem primeiro registra. Então, mesmo que a pessoa veio depois, que ele tenha vindo até de má fé, infelizmente a gente não tem o que fazer. Ele fez o que é correto, que é registrar a marca e tomou a propriedade e te notificou a mudar de marca. Ele fez o correto. Ele fez o correto. Supondo que a marca fosse sua e ele tivesse interesse na sua marca, ele poderia ter feito uma oferta de compra para você. Olha só. Fernando, eu tô vendo que você não está utilizando essa marca tanto, enfim... Eu tenho interesse, eu quero investir nessa marca, eu tenho projetos aqui. Vamos conversar? Quanto que você quer para me vender essa marca? Que foi o que vocês fizeram lá com aquela empresa do Espírito Santo. E isso vem acontecendo muito, Fernando. Esse ano de 2024, nós negociamos muitas marcas. Porque o que acontece? Existem muitos empreendedores que eles registram a marca, faz tudo certinho, começa o empreendimento, registra a marca, mas depois de 2 ou 3 anos ele vê que aquele negócio não era
exatamente o que ele pensava, enfim, acontece, isso é estatístico, né? Então acontece isso. Só que a marca ela não se perde porque a empresa não vai para frente ou porque o CNPJ é baixado. A marca ainda continua lá. Então, durante os 10 anos de vigência, né? E fica lá constatado como marca registrada. Então, se algum empreendedor ele tem interesse em comprar uma marca já registrada e não tem tempo de passar por um processo de 1 ano e meio, ele pode vir na pessoa que não está utilizando e fazer uma oferta de compra. E passa por vocês. Pode passar por nós ou direto com o empresário. O que tem que passar por uma empresa de propriedade intelectual é o trâmite de fazer o processo, tirar de uma pessoa ou de uma empresa e passar para outra. Esse procedimento tem que ser feito e tem que ser muito bem feito, até mesmo por uma questão de segurança, né? Mas essa conversa pode ser uma conversa de 2 pessoas e a gente faz essa homologação de transferência. Tá. Mas isso acontece muito. Então, se você tivesse, de repente, feito lá o registro da marca e ele tivesse oferecido um valor que para você fosse interessante na época, ele teria pago e você teria lucrado com aquela marca. Simples assim. É a dor de cotovelo que a gente tem quando a gente vê que a gente tive a ideia, né? Exato. Até lembrei dizem que o Thomas Edison é o cara que mais tem, ele é famoso pela quantidade de patentes que ele tem. Não necessariamente que ele criou aquilo, mas ele foi o mais esperto, inteligente, o rápido, né? Como você falou, do conhecimento de registrar. Em relação ao Tesla, o Tesla, acho que não sei se ele registrava muita coisa, mas o Thomas Edison, ele né, tem essa diferença, né? Porque o que acontece? Nos Estados Unidos e na Europa, essa questão, essa consciência de propriedade intelectual, ela é longínqua. Entende? Então, assim, há muito tempo eles têm essa consciência. Tanto é que nos Estados Unidos, nenhuma empresa coloca nenhum produto sem ter feito registro de marca. Eles acham muito estranho a gente ter aí uma quantidade de empreendedores no Brasil e que não tem registro. Não tem registro. Que não tem, né? Que vai fazer o registro depois. E eles acham meio estranho. É que é cultural, né? Que era exatamente muito cultural. A pergunta que eu ia te fazer agora, que é assim, quando é que o empreendedor, o criador de conteúdo, enfim, o empresário, ele deve registrar? Abriu empresa, já... Se tiver uma visão de longo prazo também, né? Antes, Fernando, assim, até há tempos atrás, o INPI, que é o nosso órgão, né? A gente registra marcas no INPI, no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele tinha algumas exigências para você registrar a marca. Então, por exemplo, se você queria uma marca de roupa, você tinha que ter um CNPJ de confecção, de loja ou de fabricação de confecção também. Só que, assim, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que o empreendedor, ele não tem não vou dizer uma cultura, mas é muito usual você começar um empreendimento de forma informal, ir crescendo e aí você vai se formalizando. Então, primeiro você começa a vender algumas camisetas, aquela coisa toda, aí você monta um MEI, depois uma microempresa e assim vai. Então, você entende que existe um gap, mas existe um empreendimento ali. Existe uma relação comercial ali acontecendo. Exato. Muitas vezes por WhatsApp, etc. Isso em várias atividades, tá? Não só confecção. Confecção é a mais comum. E aí, o que aconteceu? Foi ficando mais flexível essa questão de registro de marca. Então, a gente consegue fazer o registro da marca no CPF da pessoa. Então, o Fernando hoje, ele quer lançar uma marca de camisetas, por exemplo. Ele não precisa ter necessariamente uma loja, mas ele pode começar a vender camisetas, começar a lançar uma marca. Só que como que ele protege isso se ele não tem o CNPJ ainda? Ele faz no CPF dele. Cresceu o empreendimento, a gente tira a marca do CPF dele e transfere para a pessoa jurídica dele. Para um CNPJ, onde provavelmente ele tem um sócio, enfim. Aí você vai falar, Luísa, mas assim, eu comecei esse empreendimento, eu e mais 2 pessoas, não somos sócios formais, porque a gente não tem empresa, mas estamos aqui numa relação comercial os 3. Como fazer? A gente faz o registro da marca em nome dos 3 CPFs. Para garantir ali a propriedade dos 3. Que os 3 sejam proprietários daquela marca. E aí, depois, mais para frente, a gente transfere para o CNPJ. Então, hoje, é muito mais democrático
é muito mais democrática essa questão de registro de marca, e ela é mais acessível a todas as pessoas. É claro que salva algumas atividades, mas a maioria das atividades a gente consegue registrar em nome de pessoa física. Então, respondendo a sua pergunta, qual é o momento? Pensou, está livre, registrou a marca. Esse é o primeiro procedimento. Começa a trabalhar, deu certo, se formaliza. E assim vai. E aí vai seguindo os próximos passos de todo empreendedor. Mas pelo menos a propriedade da marca faça para você, porque Já quando faz você logo no começo. Porque quando você começa a aparecer, os seus concorrentes que são maiores, que estão mais maduros, a probabilidade dele querer registrar sua marca só para atrasar ali o seu empreendimento e tirar você como concorrente é muito grande. Então, pensou, registra. Você sabe que tem uma história, até quero tirar essa dúvida, Claro. que foi do Rei do Mate. Eles têm vários produtos, de açaí e tudo mais. E tinha um produto que eu sempre pedia, que era o tal do bicho de pé. Tá. Conhece essa história ou não? Não conheço essa história, mas eu chegava lá e falava assim, eu quero um bicho de pé, quero açaí com... Ele botava alguma coisa, eu não lembro quais eram, mas aquilo ali, eu gostava daquilo ali e tudo. Chegava no Rei do Mate e pedia um bicho de pé. Um dia eu cheguei, eu falei, eu quero um bicho de pé. Olhei, procurei no negócio, não tinha mais. Eu falei, mas espera aí, cadê? Não tem mais bicho de pé? Não, agora mudou o nome. Mas por que mudou o nome? Eu sou curioso. Não, porque uma empresa lá do Amazonas, sei lá, de Manaus, já tinha registrado. Então, a minha dúvida é justamente essa. O Rei do Mate é uma marca, só que eles têm os produtos. Cada produto eles deram um nome. Bicho de pé, aí tem lá aquele que tem paçoca, tem um monte de coisa lá. Um produto compete com uma marca de alguém? Sim. Sim, a gente tem a marca principal e as submarcas, por isso que a gente tem que entender o projeto de cada cliente. Então a gente tem, por exemplo, marcas famosas. A marca principal, Boticário. E aí a Boticário tem Egeu, Florata, cada um é um registro diferente. Aí tem que fazer para cada produto? Cada produto que tiver um nome diferente, ele precisa de um registro diferente. Então, são vários registros. Dependendo se você tem muitas marcas, você tem necessariamente que fazer muitos registros. Eles são tão independentes que você pode vender uma marca só. Então, por exemplo, a Boticário pode entrar em acordo com a Natura, vamos supor, e vender só a marca Egeu. Você entende que ela não está vendendo a empresa, ela está vendendo uma marca, ela está vendendo uma marca, que é a marca Egeu. Elas fazem lá o acordo, né, de valores, enfim, que a gente transfere a marca Egeu da Boticário para a Natura com muita facilidade, e elas são independentes, e a Boticário continua atuando no mesmo ramo. Então, nós temos a marca mãe e as marcas filhas, então é a marca principal e as submarcas, cada um é um registro diferente. O que pode acontecer muitas vezes é do empresário não prestar atenção nesse detalhe, achar que tem a marca principal registrada e colocar submarcas e não comunicar ao profissional que fez o registro da marca e acabar não comunicando, e ele acabar tendo esse tipo de problema, porque ele simplesmente coloca lá aquela marca e acha que não vai ter problema, mas pode sim que um concorrente já tenha registrado antes. A gente tem um caso não é nosso, não somos nós que estamos cuidando, mas está muito notório, o caso da língua de gato, da Copenhagen. O que aconteceu? O Alexandre, da Cacau Show, registrou. Alexandre sempre polêmico, né, Alexandre? Mas ok, né? O que acontece? Existe uma briga judicial que já vem aí uns 2, 3 anos já, porque nos outros países, língua de gato não é marca. Língua de gato é um termo de uso comum, como se fosse brigadeiro, como se fosse bicho de pé, como se fosse brigadeiro, enfim, é um genérico, qualquer um pode utilizar, não é marca. Só que no Brasil foi registrado como marca pela Copenhagen há muitos anos. Como marca, de fato. Como marca. Então, nenhuma empresa de chocolate pode utilizar aquela linguinha de gato. Pode até ter um chocolate com formato de língua de gato, como várias marcas de chocolate têm, mas cada um tem que ter a sua marca. Não pode utilizar língua de gato, porque língua de gato é marca registrada da Copenhagen. E aí, a Cacau Show entrou com uma ação na justiça. Ainda está aí nos últimos trâmites. Em São Paulo já ganhou, aí subiu, né? Alegando que língua de gato não é marca, não sendo marca, não pode ser de propriedade da Copenhagen, e não sendo propriedade da Copenhagen, qualquer um pode utilizar, tanto ele como qualquer outro fabricante de chocolate. Tá? E
E se realmente isso for consolidado, se você tiver uma fábrica de chocolate e quiser colocar o Língua de Gato Fernando Oliveira, você pode colocar. Porque vai ser considerado como produto, termo genérico, e não necessariamente uma marca e uma marca de propriedade de um terceiro. Tá? Então, isso acontece muito aí dentro dessas questões de marcas, enfim. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, a gente tem que fazer sempre uma análise com o cliente, se aquela marca que ele quer é um termo genérico na atividade dele, se não é. Porque quando é um termo genérico comum, que todo mundo sabe, aí fica fácil da gente falar para o cliente, né? Falar, olha, esse termo a gente não pode registrar porque é um termo genérico. Todo mundo pode usar. Todo mundo pode usar. Agora, às vezes, o que acontece? É muito genérico no ramo de atividade dele e não para todo mundo. Então, fica difícil a gente, como profissional, saber. Então, a gente faz a pergunta. Essa marca é inspirada no quê? É um termo muito comum na sua atividade? Então a probabilidade de você não conseguir o registro é muito grande e se conseguir, você ainda pode ter um concorrente que venha contestar na justiça a propriedade dessa marca. Então a gente tem que ser muito estratégico, a gente tem que aliar o nosso conhecimento de propriedade intelectual, as doutrinas e as jurisprudências para que a gente possa dar a maior assertividade e a maior legalidade possível para os nossos clientes. Para não dar ruim, né? Por exemplo, Exato. Vou te dar um exemplo aqui, gente. A gente, abre a câmera aqui para mim. Eu acabei de registrar o Fala Atrevido, né? O pessoal da Unielas. E tá registrado, viu? Então não adianta. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Vamos supor que daqui a um tempo eu quero abrir uma lojinha para vender caneca, camiseta. Eu preciso registrar cada um desses itens? Exato, claro. Eu vou te dar um exemplo clássico e aí fica fácil, a sua pergunta fica super respondida. Você conhece a revista Veja? Sim. Né? Conhecemos todos, né? Você conhece também aquele limpador Veja que a gente utiliza em casa? Conhece, né, Fernando? Sim, sim. Né? Sim. A gente também tem óticas Veja. A gente tem autoescola Veja. Entenda que é a mesma palavra para atividades diferentes. Tá. Cada um tem a sua atividade, cada um está com a sua marca registrada dentro da sua classificação, dentro da sua atividade, tá? Que não são concorrentes. Então, se você tem um negócio, registrou uma marca para aquele determinado negócio, mas você quer abranger aquela marca para outras atividades, você tem que fazer a pesquisa para verificar se naquela outra atividade a marca não é registrada. Se não for, você tem que registrar nessa outra atividade e assim sucessivamente. Tá. Então, existem empresários que têm lá a marca registrada conosco, inclusive, em 20 classes diferentes, que é uma indústria de alimentos. Então, ele fez desde a matéria-prima até o produto final. Ele registrou para bebida alcoólica, para bebida não alcoólica, para doces, para salgados, para alimentos in natura, para alimentos ultraprocessados, enfim, em todas as classes que você imaginar que seja algo que possa ser consumido, bebido ou comido. Ele tá registrou, garantido. ele registrou. É a mesma marca para todas as atividades. Então, são 20 processos diferentes. Ele tem que fazer 20 registros. Porque se ele deixar uma em aberto, esse vai ficar à disposição do concorrente, claro. Que é o que acontece agora no mercado. Agora não, já tem um tempo, né? Que é supermercadistas que vendiam produtos de grandes marcas, Unilever, né? Que tem toda a gama de produtos. Sim. E eles começaram a registrar produtos próprios. Marca própria. Marca sim, própria, né? Então, excelente. para cada... eu tenho arroz do Carrefour, tem que fazer, tem que registrar. Daqui a pouco é o óleo. Sim. Cada um tem cada produto tem que ter Cada produto um registro. E essa estratégia de marca própria, ela serve para qualquer empreendedor, tá, Fernando? O que os supermercados fazem? Ele já tem o público, ele já entendeu o negócio dele. Ele já tem o público que compra, né, os produtos deles. Ele já entende o comportamento de compra dos produtos dele, ou seja, ele sabe o que vende mais, o que vende menos, em que época do ano vende mais determinado produto ou não. Então, quando a gente dá o nosso CPF no supermercado lá ou na farmácia, não é para só ganhar desconto, é para ele entender o seu perfil de compra. Então, ele entende lá que naquela região ele tem 5.000 clientes e que naquela região, no mês de janeiro, hipoteticamente, ele vende muito mais arroz do que feijão.
Aí na outra loja ele vende muito mais produtos de limpeza do que alimentos. Enfim, tá? Tô dando exemplos hipotéticos, cada um encaixa no seu determinado setor. Isso vale para você também como empreendedor, tá? Então eu acho que é interessante você trazer essa analogia para você. E aí você tem ali a sua marca registrada para comércio, tá? Classe 35, tá com a marca registrada, ok. Só que você já tem o que é o principal, que é o público, e você já entendeu que o seu público gosta de consumir, consome mais. O que você faz? Além de vender produtos das marcas de mercado, enfim, das indústrias que você compra e revende, ok, essa operação não precisa parar, mas você pode lançar um produto com marca própria. Aí você vai falar, Luiz, mas o supermercado vai lançar uma marca de arroz? Ele vai ter que ter a plantação lá de arroz? Vai ter que... Não. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em parceria com a indústria. Ele vai homologar aquela indústria que já tem lá todo o operacional do arroz. A indústria vai entregar para ele prontinho o arroz com a marca dele, que ele registrou lá na classe 30, por exemplo, de arroz. Vai entregar as caixas já empacotadinhas com a marca dele, com todos as licenças, com todos os alvarás, com tudo direitinho, certinho, bonitinho para ele. Ou seja, ele terceirizou a fabricação e ele vai fazer somente a venda, que é aquilo que ele faz de melhor. Com a marca dele. Pronto. Com a marca dele. E serve para qualquer tipo de produto, que a gente chama de white label. Existe em white label para todas as atividades, para confecção, para produto de limpeza, para cosméticos, para alimentos, para tudo. Então você consegue pegar a tua marca, né? E colocar em arroz, em feijão, em produtos de limpeza, enfim. A fábrica lá tem todas as licenças, você não precisa se preocupar com isso. Né? Só põe e isso vai pôr a tua marca e você vai distribuir para o seu público. Só que o que você tem que fazer antes de homologar um terceirista, né? Você tem que registrar a marca para que aquela marca seja sua de fato, porque se aquele terceirista que você homologou, se em algum momento não está condizente com o seu padrão de qualidade, você pode trocar para outro. E a marca continua sua. Né? Você não fica ali à mercê de repente, o fabricante registrar a marca e ficar com a marca para ele. Então, isso serve para qualquer atividade. Se você tem uma academia, por exemplo, se você tem academia, você já tem um público que compra roupa, que compra suplementos, que compra squeeze, que compra N coisas. Você pode lançar um suplemento com a sua marca e terceirizar para um fabricante de suplemento. Só entrega Entrega e você vende para o seu público que está lá. Você tem 5.000 clientes lá treinando na sua academia. Você pode fazer um suplemento lá, uma creatina, um whey, enfim, com a sua marca. E esse terceirista, ele vai entregar para você prontinho, a latinha com a sua marca, prontinha para você simplesmente vender para o seu público. E esse negócio explodiu no Brasil, isso, né? De suplemento, de Ora Pronobis, não sei o que. Todo mundo vendendo isso, você vai ver, não é a pessoa que está produzindo. A pessoa não tem a fábrica. Tem nada. Ele tem as academias, ele tem lá 200 academias. Esse é o negócio dele. Porém, ele tem um público, ele sabe o que aquele público consome. Por que não? Se ele já fez com que a marca dele tivesse uma notoriedade, um respeito, uma reputação, por que não abranger para outros produtos? Claro que isso é uma questão de conversar também com o pessoal de marketing, de brand, dele também, que é uma questão de negócio. Mas em questões jurídicas de propriedade intelectual, é perfeitamente possível ele registrar na classe de suplementos também, mandar terceirizar e vender para o público. Então, além de ganhar mensalidade na academia, ele ainda vai agregar novos produtos na esteira dele. Eu sei disso porque eu tô na academia que tem exatamente isso. Que faz, e é perfeitamente legal. Desde que ele homologue bons fornecedores, não há mal nenhum nisso. Legal. Você falou que são 10 anos, mas tem uma história do Disney que são 100 anos. É lá fora só, do Mickey. Que venceu agora, acho que 2023, se eu não me engano. Aquele Mickey, que é o Mickey preto e branco, né? Do barquinho. Né? A Disney perdeu aquilo porque não tem como renovar. Não, direitos autorais, personagem, né? E as pessoas começaram a usar isso para vender camiseta, né? E lá é diferente, né? Não, é igual no mundo todo. A lei de direitos autorais de personagem. Tá. Quando a gente fala de personagem, é um pouquinho diferente. A marca, ela necessariamente tem um dono e tem um tempo. Então, a marca ela tem validade de 10 anos e ela é renovável a cada 10 anos enquanto a empresa quiser renovar a marca. Tá. Então, ela pode renovar 200 anos. Se a empresa tiver 200 anos e for renovando o registro da marca, ela só vai renovando e vai ser sempre dela. E se ela por um acaso perder, outra empresa vem e toma a propriedade. É assim que funciona. Na questão de direitos autorais de personagem é diferente. O personagem, ele é de propriedade do inventor
ou da sua família, caso ele venha a faltar, 70 anos após a morte do autor. Isso no mundo todo. 70 anos após a morte. Então você imagina, se a pessoa morrer com 70 anos, que ele tenha feito lá o registro de direitos autorais aos 50, ele teve 20 anos de propriedade, de exploração econômica, depois 70 anos para os herdeiros. Ah, entendi. Eu vejo que tem um caso muito emblemático aí, que é o do Superman. O Superman, toda vez que a Warner vai lançar um filme novo, aconteceu isso agora, recente, vão lançar agora o novo Superman. A família do Jack Kirby, se eu não me engano, que foi o desenhista, o criador lá do Superman, que foi isso em 1939. Você fala, pô, mas tanto tempo. Eles ainda brigam na justiça toda vez que eles vão lançar um Superman no cinema, aí a Warner entra em negociação lá, eles conseguem liberar. Exatamente, porque existe um tempo. Então, qualquer obra, 70 anos depois da morte do autor. Por isso que a gente hoje compra Machado de Assis por R$5. Qualquer um pode replicar um Machado de Assis. Porque já passou. Já passou o tempo de direitos autorais. Então, assim, os royalties só são recebidos pelos familiares até 70 anos após a morte do autor. Depois disso, cai em domínio público, que nós chamamos. Domínio público. Domínio público quer dizer o quê? Não é de ninguém mais. Qualquer pessoa pode replicar, pode ganhar dinheiro sem necessariamente pagar royalties para ninguém. Então, essa é a diferença da questão da marca para direitos autorais, tanto de personagem como para livros, enfim. Então, até a legislação é diferente. Né? A de direitos autorais é de 98, a de marca é de 96. Então, são questões diferentes. E na questão de propriedade intelectual, de direitos autorais, é bastante interessante a questão de direitos, da divisão de direitos ali. Porque nos direitos autorais de personagem ou de obra, existem os direitos morais e os patrimoniais. Os morais são aqueles que são intransferíveis. Então, você, Fernando Oliveira, criou um personagem. Amanhã ou depois, você não pode dizer que não criou, e eu não posso dizer que você não foi o criador, porque você realmente foi o criador. Você é um ser humano, saiu do seu intelecto, você criou aquilo. Porém, o Fernando, ele entrou em parceria com uma produtora, com uma grande empresa, enfim, e passou os direitos patrimoniais para essa empresa. Ele abriu mão dos direitos patrimoniais. O que quer dizer isso de uma maneira mais simples? Ele abriu mão de ganhar dinheiro com aquele personagem. Tá? E quem vai ser o proprietário desses direitos patrimoniais vai ser a empresa Y que pagou para o Fernando. Só que o Fernando ele pode falar, fui eu que desenvolvi. Vendi os direitos patrimoniais, não posso ganhar dinheiro mais com isso, mas fui eu que desenvolvi. Esse é um direito moral. O crédito tem que vir da pessoa. O crédito é seu. E se você quiser fazer qualquer matéria e falar, fui eu que desenvolvi, ok, tá tudo certo. O que você não pode é ganhar dinheiro, ganhar royalties com aquela propriedade, visto que você passou seus direitos de propriedade patrimonial para uma empresa XYZ. Aí essa empresa vai fazer boneco, vai fazer camiseta, vai fazer filmes, vai fazer, enfim, aí vai ganhar dinheiro, que é o que acontece muito. Então, essa é a diferença na questão de direitos autorais para registro de marca. Eu lembro que na época, né, faz alguns anos, o Michael Jackson, ele tinha comprado todo o acervo do Elvis Presley, que era assim, um dos mais vendidos do mundo. Depois, ele, não sei se foi ele que comprou também o dos Beatles. Então ele ficou com o direito de usar, e toda vez que aquilo fosse produzido, ele ganharia e tudo mais. Depois eu não sei como que tá hoje. Não sei se ele tá escondido em algum lugar, Michael Jackson, não sei se você tá em algum lugar aí, se tá vivo, se não tá. Mas é muito interessante esse tipo de coisa. E a inteligência artificial hoje, ela tem tirado o sono de muita gente. Inclusive de nós, propriedade assim, intelectual. Assim. É impressionante o que estão criando de coisas que você fala assim, peraí, mas isso aqui é inspirado numa pessoa real, mas né? Você viu o tal da Marisa de Maiô? Marisa Maiô? Que coisa louca. Parece que o Magazine Luiza está querendo comprar alguma coisa, pagando. Sim. Como é que fica isso? Muito bom, muito bom. Você sabe que eu tenho colegas de propriedade intelectual e a gente está sempre conversando, a gente está sempre fazendo convenção, enfim, e nos últimos tempos, nos últimos 4 anos para cá, a gente vem conversando muito a respeito disso. Porque o que acontece? A tecnologia ela é tão rápida que a gente acaba não tendo doutrina, nem jurisprudência e nem legislação para poder tratar disso. E aí a gente tem que formar as doutrinas e a gente tem que ter conversas a respeito disso, né? Na questão de inteligência artificial,
é muito... Ainda tem muita controvérsia, porque assim, em tese, propriedade intelectual necessariamente precisa vir de um intelecto humano, tá? Então, em tese, propriedade intelectual é de intelecto humano. Então, um humano tem que ter criado. Então, você tem que ter pensado na tua marca. Você que tem que ter criado aquele personagem. Se você utilizou ferramentas, não é ok, tá tudo certo, mas necessariamente precisa dar o crédito para aquele humano que criou. Quando a gente utiliza a inteligência artificial para fazer toda a criação, aí que vem a discussão. Se a inteligência artificial ela foi trazendo elementos, porque a inteligência artificial ela não faz do nada, ela traz elementos que estão na rede. Tá? Então ela traz elementos, ela traz o cabelo do fulano com a voz do ciclano, enfim, ela traz o que tá, que pessoas que a gente não sabe de onde, né, enfim, onde estão, colocaram ali na rede em algum momento. E aí ela tem a inteligência, ela tem a rapidez de buscar fazer, efetuar a tarefa e trazer para você pronto. Aquilo que você faria, só que muito mais rápido. Sim. Muito, muito mais rápido. E aí a nossa discussão é, de quem é a propriedade intelectual? É de quem deu o prompt? É de quem fez o prompt? Para chegar naquele resultado? A gente ainda está nessa discussão, tá? Tentando descobrir. A gente ainda está nessa discussão. Então, assim, ainda vão ter jurisprudências, ainda vão ter coisas acontecendo para que a gente possa realmente trazer algo mais concreto. Talvez até uma mudança na legislação, enfim. Mas, em tese, hoje, propriedade intelectual é daquele ser humano que criou. Que criou. Não o que foi criado em inteligência artificial. E mesmo que foi criado inteligência artificial, ainda tem a discussão se o ser humano que deu todo o comando para que aquilo acontecesse, se aquilo é uma propriedade intelectual. Se foi ele que realmente criou, porque ele criou o prompt, ou teve uma ideia de escrever um prompt, alguma coisa. Exatamente. Mas até para nós, como profissionais de propriedade intelectual, ainda é discussão, Fernando. Entendi. Ainda tem muita coisa para rolar ainda. Pô, que legal. Deixa eu só ver aqui. O pessoal tá comentando aqui, ó. Vamos lá. Quem tá aqui, ó? O Neilton Dantas. Neilton Dantas. Parabéns, amiga. Ó lá. Só achados top. Os melhores... sensacional. Realmente a propriedade intelectual é a construção de patrimônio. A Cláudia Souza, excelente. A Mariane Serafim, perfeito. Maravilha. O pessoal tá acompanhando aqui. Um último caso que eu queria te falar, que era do Bruce Willis. Ele vendeu os direitos dele. Porque muita gente tem feito isso, né? Star Wars usou uma imagem de um... Teve um episódio aí que ele usou uma imagem de um ator que foi personagem lá na década de 70 e reproduziu. Sim. A Princesa Leia fizeram isso. E o Bruce Willis, ele cedeu. Sim. Ele sabia que ele estava com aquela doença. Perfeito. Ele falou, eu vou parar. Sim. Ele vendeu o direito de voz e de imagem dele. Então daqui a pouco você vai ter um filme com Bruce Willis. Sim. Sim. Né? Interessante isso, né? Exatamente. Até com uma questão de LGPD, enfim, tudo meio que se mistura, né? Nos Estados Unidos, a gente tem alguns direitos que a gente ainda não tem no Brasil, mas que eu acho que é uma questão de tempo também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente pode registrar a voz, a gente pode registrar alguns sons como marca mesmo. A gente pode registrar algumas cores como marcas. Então, o vermelho Ferrari, o azul Tiffany, enfim, coisas que no Brasil a gente ainda não consegue. Apesar da nossa legislação ser muito boa, ainda tem alguns pontos, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo também, pouco tempo a gente consegue. E quando o empresário ou a pessoa, ela tem consciência do que ela tem como propriedade intelectual e ela consegue fazer com que isso seja tangível a ponto de ser vendido, a ponto de ser rentável, é muito interessante. Então, assim, ele sabe que as imagens dele vai poder ser utilizadas e a família dele vai poder viver de royalties, a voz, N coisas. Então, no meio artístico, isso é muito comum. Por isso que quem é produtor de vídeo, produtor de cinema, enfim, ele sempre tem profissionais de propriedade intelectual para que deu todo o amparo jurídico para que ele não tenha problema de reprodução depois. O que acontece nas novelas, por exemplo? Hoje a gente tem novelas sendo reproduzidas, mas naquela época não tinha contratos mesmo. Novelas antes de 96, por exemplo, a gente não tinha contratos concisos mesmo na questão da utilização de imagem, quantas vezes forem precisas. Havia um contrato ali para poder gravar a novela e passar a novela naquele tempo.
Ali não estava verdade, contemplado que a novela poderia ter uma, não um remake, mas assim, uma reprodução novamente. Com essa reprodução novamente, os atores têm direito? Não têm direito? Se não está lá no contrato, aí existem muitas discussões. Aí tem atores que entram na justiça porque eles querem receber de novo. Porque já que a emissora está rentabilizando de novo, sim, faz sentido. Só que se a emissora tivesse contrato que os direitos de uso da imagem era para aquela produção, para aquele tempo e para todos os outros que ele pudesse reproduzir, estaria perfeitamente ali amparado. Então, conforme a gente tem avanços em lei de propriedade intelectual, também precisa ter um jurídico especialista para que possa contemplar isso a longo prazo e que possa dar segurança jurídica para ambos os lados, né? Caramba, Luísa, que aula, gente, pelo amor de Deus. Olha, você entendeu a importância de você ter a sua marca registrada? É fundamental. A gente está passou voando aqui o nosso tempo aqui, dá muito mais papo aqui. Eu quero que você volte aqui uma hora para a gente conversar mais sobre isso, sobre música, sobre coisas que eu gosto também de cultura pop, registro e tudo mais. Mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, que é, se você pudesse dar um único conselho para quem quer viver da própria voz, que é exatamente essa expressão, né? Sim, claro. Da sua marca, qual seria o primeiro passo inegociável, assim? Você não pode abrir mão daquilo que é seu, tá? Boa. Então, o que é seu? Se você pensou naquela marca, né? Se você pensou naquela marca, você já começou a desenvolver um negócio, você já começou a conversar com pessoas, enfim, para que aquilo saísse do intangível, viesse para o tangível como negócio, faça a proteção, né? Faz o registro do domínio. O registro do domínio é relativamente fácil, você mesmo pode fazer, mas o registro da marca, solicite a presença de um profissional de propriedade intelectual, porque realmente é um processo longo e que qualquer errinho pode ser fatal ali. Então, é interessante que tenha um profissional. Então, tome posse daquilo que é seu. Se a marca é sua, você desenvolveu, faça o registro dela. E aí, a partir daí, você já começa a desenvolver, começa a falar para as pessoas. Então, não conte os seus projetos para as pessoas que você não conhece. Não sai espalhando antes de registrar, né? Não sai. Faça o seu registro. Realmente, só comunique para o mercado depois que você já estiver protegido, com uma certa segurança, para que você não seja pego de surpresa, né? Porque a gente fica muito chateada quando o caso já vem assim pra gente. Quando a pessoa já perdeu, já foi notificado, enfim, juridicamente a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então tome propriedade do que é seu, que é muito mais rápido, muito mais barato e é uma propriedade de fato, né? Mesmo que se de repente amanhã ou depois você não esteja com o negócio, a marca é sua e você pode inclusive vendê-la. Olha só, gente, tome posse daquilo que é seu. Luísa, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Igualmente. E olha, gente, se você quer registrar, a Unielas está aqui para isso. unielas.com.br, que é a nossa patrocinadora de hoje. Eu estou registrando o Fala Atrevido lá, né? Vai demorar aí uns 2 anos, mas pelo menos já começamos, né? Exatamente. Já começamos esse processo, porque eu acredito muito nesse projeto. Eu espero que você também que está aí, siga o canal, segue lá no Instagram e, poxa, segue a Luísa. Qual que é o teu Instagram? Luísa com S. Luísa com S. Isso, Unielas com 2 L's. É isso. É isso. Arroba Luísa com S, Unielas com 2 L's. Isso mesmo. Segue lá ela também no Instagram. E se precisar, eu vou deixar os links também aqui na descrição, tá bom? Então, mais uma vez, Luísa, muito obrigado. Foi um prazer. Te espero daqui a pouco numa próxima conversa. Tá ótimo. Vai ser um prazer compartilhar aqui o assunto de propriedade intelectual. Gratidão, Fernando. Show de bola. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Forte abraço e até o próximo episódio.